Om Sadashivasamarambham Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru Paramparam. Então, Hariom, boa noite a todos. Hoje é Guru Purnima, é Dia dos Mestres, Guru Purnima, né? Purnima é dia da lua cheia, né? Então é a lua cheia dos mestres e é considerado um dia muito auspicioso, né? A lua cheia, a lua ela a lua representa a mente, né? Então a lua estar cheia é uma coisa incrível, porque é a mente cheia, quer dizer, a nossa mente cheia no sentido positivo, né? Não é no sentido de estar cheia de coisas, de bagunça e confusão, não, ela tá cheia de luz, a lua cheia ela é brilhante, então é uma lua brilhante, uma lua cheia, assim como a mente daquele que tem o conhecimento, né? Que é brilhante e ao mesmo tempo é tomada de plenitude, que a minha própria natureza está evidente, né? Então, Guru Purnima, totalmente brilhante, representa a mente do sábio, a mente do guru, e afinal de contas, o conhecimento que a gente busca, né? Por isso que a gente procura um professor. Então, esse dia, Guru Purnima, ele também é chamado Vyasa Purnima. Vyasa foi um grande mestre também, né? Muito importante da tradição. Ele escreveu as Puranas, né? Ele, na verdade, compilou as Puranas. Ele escreveu o Mahabharata, o grande épico Mahabharata, e também escreveu o Brahma Sutra, que é um texto muito importante, sistematiza todo o ensinamento de Vedanta, né? Então, Vyasa, Veda Vyasa, ele também compilou os 4 Vedas, por isso que é chamado Veda Vyasa. Então é dito que nesse dia ele nasceu, né? Então, como ele teve nascimento no Guru Purnima, né? Então é chamado também Vyasa Purnima, né? A gente comemora o nascimento de Vyasa. Por isso que, na verdade, também é o Dia dos Mestres, porque realmente esse grande mestre Vyasa é muito importante, então o nascimento dele se comemora os mestres de maneira geral. Em Portugal está maravilhosa também a lua, né? Pois é, aqui realmente eu fui começar a aula, não consegui tirar foto porque estava bem na hora da minha aula, mas estava lindíssima, cheia e estava bem laranja, né? Estava perto do horizonte. Tanto a lua branca quanto a lua laranja, o branco e o laranja, ambos remetem para o conhecimento, né? Branco porque é brilhante e aí ilumina, mas o laranja também porque é a cor do fogo, né? E a cor do fogo é conhecimento. Então ficou realmente incrível, estava bem bonita a lua. Quem puder tiver a oportunidade de ver a lua, vale a pena. Realmente é uma lua muito incrível. Então, Guru Purnima, nesse dia maravilhoso, a gente lembra dos nossos professores, a gente saúda o nosso mestre, e a gente precisa entender esse Guru Purnima, o que eu queria trazer em especial, né? Eu vou falar de outras coisas também, mas o que eu queria trazer em especial é da importância do professor, do papel do professor, né? O professor, ele tem por objetivo ensinar. Então, ele vai ensinar sobre a nossa própria natureza. Swami Dayananda falava isso, que é uma coisa tão incrível, né? Especificamente o professor, o Guru Purnima, ele é dia de todos os mestres, de qualquer tema, a gente saúda o nosso professor. Mas, em especial, o nosso professor sobre o autoconhecimento, Vedanta, né? E nesse tema de Vedanta, é muito interessante, porque o Swami falava, ele é incrível porque o professor fala sobre o tema, e o tema é o eu. Então o professor está falando dele, no final das contas, da natureza dele. E o aluno está escutando sobre a natureza dele também. Quer dizer, ele não está escutando sobre a natureza do mestre. Também. Mas quando o professor está falando sobre si mesmo, o aluno está escutando sobre si mesmo. E isso é incrível. Né? Realmente é um tema incrível. Então, qual é o papel do professor? O papel do professor é transmitir esse conhecimento, esse ensinamento. E o que o professor quer é que o aluno entenda. Né? Essa é a ideia. Porque o professor sabe pelo que ele já passou, ele sabe muito bem que é possível, ele sabe a diferença que fez aquele ensinamento na vida dele. E, portanto, ele transmite. Né? A gente vê não só em relação ao professor, mas também outros assuntos, né? Terapeutas, psicólogos, a gente fala sobre quando a gente fala sobre pessoas cuidando de outras, né? Em especial quando o assunto é mente, não é nem tanto a medicina também, mas em especial quando a gente fala sobre profissões que lidam com outras pessoas em relação à mente delas. Todas essas pessoas, todas essas profissões, nessas profissões,
O profissional, ele precisa ter a noção de que o que a gente quer passar de fato, o que a gente quer, é que a pessoa que está procurando esse profissional tenha autonomia. E isso é uma coisa muito importante. É um contrassenso quando a gente fala sobre esse mundo, né, que hoje em dia está cada vez mais competitivo, cada vez mais comercial, né, tanto marketing. O marketing tem o seu lugar, não é uma falar mal do marketing, não é isso. Mas quando a gente pega num extremo sem o devido valor, quando a gente coloca acima do conhecimento, dos cuidados, né, daquilo que é importante, se a gente coloca o marketing acima disso tudo, a gente acaba tendo um problema, né? Porque é evidente que um profissional que trabalha com pessoas que precisam dos cuidados dela, se a gente for pensar em termos financeiros, em termos econômicos, é muito melhor para o profissional que aquela pessoa continue com problema. Porque quanto mais problema ela tiver, mais ela vai dar dinheiro para o profissional. Só que não é essa a ideia. A pessoa que é um profissional que vai cuidar dos outros, né, nesse sentido, não é um profissional que cuida da mente dos outros, ele quer que a pessoa seja autônoma. Ela quer capacitar a pessoa a não precisar mais do profissional. E isso, em termos de mercado, hoje em dia, é um contrassenso. Como assim a pessoa tem uma profissão que quer que as outras pessoas não dependam mais dela? E isso está fadado ao fracasso. Não, mas essa é a proposta. Não o fracasso, evidente. Mas a proposta de que o cuidado é fazer com que as pessoas consigam justamente ganhar uma autonomia. É evidente que um terapeuta, é evidente que um professor, ele vai receber as pessoas que precisam desse ensinamento ou, enfim, de um cuidado. Mas o objetivo é justamente capacitar ela a ponto dela não mais precisar. Então, voltando agora especificamente para a Vedanta, né? O papel do professor é ensinar de forma que o aluno não precise mais estudar. Vedanta vai ficar para a vida inteira, né? Uma vez que a gente começa a estudar Vedanta, a gente não para. Opa, caí aqui. Eu pendurei meu celular numa ventosa para ficar numa altura boa. Vamos ver se ele vai ficar até o final. Claramente ele já não aguentou muito, mas vamos ver. De repente, se cair eu coloco para baixo. Pronto. Vocês estão conseguindo me ver bem, né? Ótimo. Então, quando a gente pega, então, especificamente Vedanta, né? Em Vedanta, a gente vai passar a vida inteira estudando, no sentido de que Vedanta vai passar a vida inteira com a gente. Uma vez que a gente começa Vedanta, a gente está comprometido com Vedanta a gente não larga mais. No momento, porque a gente está estudando, e a gente vai passar anos estudando. Esse é o compromisso, estudando sobre nós mesmos. Mas depois que a pessoa tem o autoconhecimento, ela não precisa mais estudar, porque ela já entendeu, está claro, ela tem firmeza, sabe, não precisa mais estudar. Mas ainda assim, a Vedanta, ele não abandonou Vedanta. Por quê? Porque agora Vedanta não é mais o estudo. Vedanta é a natureza dele. Vedanta é a vida dele, porque a visão de Vedanta se torna a sua própria visão. Então, uma vez que começou em Vedanta, a gente não larga mais Vedanta. E isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas em termos do estudo, é claro que o estudo tem um tempo, até a pessoa ter clareza o suficiente para não precisar mais estudar. E o papel do professor é conduzir as pessoas, os alunos, a isso. E a gente não sabe quando é que vai ser. Pode levar muito tempo, vai saber. Não é mandar embora o aluno, não é isso. Mas é ensinar a ponto da pessoa, eventualmente, não precisar mais. Né? Quer dizer, essa é a meta última, é que os alunos tenham autoconhecimento. Esse é o objetivo. Então, o papel do professor jamais pode ser prender o aluno. E isso é uma coisa importante. Então, enquanto alunos, a gente tem que entender o papel do professor. O professor está ali para me ensinar e a gente tem total gratidão por isso. Mas o melhor professor é aquele que quer ensinar para você não precisar mais dele. Porque aí você próprio vai ter o conhecimento sobre si mesmo. Essa é que é a ideia. Então, o professor não quer uma dependência, né? E isso também é uma outra questão muito importante. Na Índia a gente vê isso muito, né? É claro que na Índia o professor ele tem um papel diferente também. Ele não é só um professor, ele também é um conselheiro. Realmente, meu celular não está ajudando. Eu vou deixar aqui embaixo. Vou tirar isso daqui. Pronto, consegue me ver mesmo assim, né? Um pouquinho mais baixo, mais paciência. Então, na Índia, o professor também tem um papel de conselheiro, né? Que não é o papel que a gente tem no dia a dia
aqui, né, as pessoas procuram muitas vezes o professor, mas a gente tem que entender uma coisa importante. O professor, ele não vai saber de tudo. Né? O professor não vai saber de tudo. Porque o professor vai saber sobre o autoconhecimento, sobre aquele assunto que ele tem. Mas é evidente que ele pode estar errado em milhões de outros assuntos que não competem a ele. Né? O que a gente busca num professor? Não é que o professor diga o que a gente tem que fazer na nossa vida. Não é, porque por isso o professor quer trazer luz para a gente poder tomar as próprias decisões. Essa que é a ideia. Fazer com que a gente consiga pensar de uma outra maneira. Fazer com que a gente consiga olhar para a situação, para o problema, de um outro ponto de vista. E aí, com clareza, a gente pode tomar nossas decisões. E isso faz toda a diferença. Então, a gente tem essa questão. Né? O que o professor vai nos trazer? Não é a informação sobre o mundo, não é o que a gente vai fazer no dia a dia. O professor vai nos trazer o autoconhecimento, que é maravilhoso. Então, isso o professor vai ter. E, além disso, o professor vai trazer valores que, de alguma maneira, ele assimilou ao longo da vida e que vai mudar a visão de mundo. E aí a gente vê como é que ele vê o mundo, como é que ele atua no mundo. E a gente quer acessar esses valores, a gente quer acessar esse conhecimento. Essa é a grandeza do mestre, essa é a grandeza do professor. Então, uma vez que a gente consiga sentar e escutar o ensinamento, a aula com um professor que a gente reconheça que tem um conhecimento, que é capaz de passar também, é uma outra questão que a gente tem que ver com calma. Né? A gente não vai simplesmente sentar e vai abrir o nosso intelecto para o professor e ponto final se a gente não conhece o professor. Por isso que Shraddha, né? A confiança ela é muito importante no processo. Né? A gente tem que poder confiar no professor, confiar nos Vedas, confiar na gente também, confiar em si mesmo. Mas essa confiança tem que ser adquirida. Né? Então, com calma, verificando, com a possibilidade, a capacidade de confiar, a gente senta para escutar. E aí essa confiança vai crescendo à medida que a gente vai verificando que o professor tem conhecimento, que o conhecimento faz sentido. E aí a gente vai aprofundando nessa relação e aprofundando no conhecimento, no ensinamento. Então, Shraddha também não é de graça. Shraddha tem que crescer. Né? E a gente vai ganhando uma confiança no professor. E aí sim, hoje eu estava... enfim, hoje é Guru Purnima, né? Vários alunos mandaram mensagem, agradeço a todos eles, namaskaram para todos, que é sempre muito bom. Mas teve um aluno, né? O João Paulo, ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante de trazer. Né? Ele menciona a Katha Upanishad. Na Katha Upanishad, a gente tem uma frase muito interessante que fala sobre o mestre, né? sobre os mestres de maneira geral. Né? Ele fala realmente que aquele que ensina é extraordinário. Realmente, aquele que ensina é incrível, porque aquele que ensina não só entendeu, mas é capaz de passar. Realmente isso é inacreditável. E como é que ele consegue ensinar sobre um assunto? Um assunto que não é concreto, ele não é sobre um objeto, é um assunto que fala sobre o eu. Como é que alguém pode ensinar sobre o eu? Isso é extraordinário. Né? A grandeza não está só no mestre, a grandeza está na metodologia, nos Vedas, certamente, mas a pessoa que entendeu e pode ensinar é extraordinária. E a pessoa que escuta de um professor capacitado e entende também é extraordinário. Né? Quer dizer, o professor e o aluno são extraordinários. O professor porque ensina, o aluno porque tem interesse e consegue entender. Isso é uma coisa incrível. E um assunto que é um assunto muito peculiar. De novo, como o Swami dizia, o professor fala de si mesmo e o aluno escuta de si mesmo. Como isso é possível? Porque o Atma é um só, o eu é um mesmo. O eu que é o professor é o eu que é o aluno. Então, quando o professor fala de si, o aluno escuta de si também e entende. Como um espelho, né? Essa é a imagem que é falada. Como um espelho, as palavras do professor refletindo, né? Trazendo a visão dos Vedas, serve como um espelho para o aluno que vê a si mesmo nas palavras do mestre e reconhece sua própria natureza. Isso é extraordinário, né? Realmente é extraordinário. Em última instância, né? O João falou também na mensagem dele, que realmente foi muito boa. Em última instância, o que é o ápice? Né? O que é o conhecimento em si? O conhecimento é quando o aluno reconhece a si mesmo como não diferente do mestre. O mestre e o aluno são o mesmo. Essa é a visão. Então, é uma mensagem muito interessante que ele passou, né, no verso dele. Então, aproveitei para compartilhar, porque realmente cabia muito na live de hoje. Então, realmente, os mestres são incríveis, os alunos são incríveis e os mestres são incríveis. E aí a gente tem
Guru Shishya Parampara, a linhagem de mestre e discípulo, Guru Shishya, que é uma linhagem ininterrupta que vem de tempos imemoriais. Os Vedas vão dizer que esse conhecimento é apaurushaya, é um conhecimento que ele não pode ser adquirido por uma pessoa do nada, sozinho. A pessoa não adquire. Ela não esbarra sem querer, tropecei ali, estava andando, tropecei no autoconhecimento. Não acontece. Né? Você não tem como esbarrar com o Atma na rua e descobrir o Atma, porque o Atma já sou eu. E quanto mais próximo as coisas estão da gente, mais difícil é a gente ver. O mais próximo é mais difícil. O mais perto é difícil. Não é à toa que a gente... O que a gente faz para poder observar melhor as nossas emoções, por exemplo? A gente tem que criar uma certa distância. Isso aí é falado nos Vedas, isso é falado na psicologia moderna também. A gente precisa criar uma certa distância, reconhecer as emoções como um objeto. E aí, olhando o objeto de longe, a emoção de longe, aí eu dou um nome, eu reconheço. E aí eu volto para o problema, mas sem me identificar demais com o problema. Se eu me identifico com a emoção como sendo eu não consigo ver a emoção porque está muito perto, sou eu. Então eu tenho que poder ver que a emoção não sou eu, me afastando. Aí eu vejo como um objeto e lido com ela. Como é que eu vou fazer com o Atma para eu poder conhecer o eu? Eu não tenho como me afastar de mim mesmo. Eu não tenho como tornar eu um objeto do meu próprio conhecimento. É impossível. Então, realmente, é o conhecimento não do objeto, de um objeto. É o conhecimento do próprio sujeito que sou eu. Também a Kena Upanishad fala algo parecido. Né? A Kena Upanishad diz que aquele que diz que entendeu sobre o eu, não entendeu. Não entendeu nada. E aquele que diz que não entendeu, esse entendeu. E aí o aluno ouve aquilo e fala, entendi. Quer dizer, não é que eu tenha entendido. Eu entendi e não entendi. E aí o professor vira para o aluno e diz, então você entendeu. Claro que é um grande jogo de palavras, que é muito interessante, e jogado assim parece uma confusão. Que birutice. Não, mas é muito lógico, é muito razoável. Aquele que diz que entendeu, se eu digo que eu conheço o Atman, quer dizer, como um objeto. Não, eu conheço o Sol, conheço a Lua, conheço as árvores, conheço o eu também. Quer dizer, é mais um objeto no mundo? Não é, o eu não é um objeto. É impossível conhecer o Atman, o eu, como um objeto. Não é um conhecimento como qualquer outro. Eu não tenho como colocar na minha frente o eu para conhecer. Então, aquele que diz que conhece o eu e sai por aí dizendo que conhece o eu, na verdade não entendeu nada, acha que entendeu, mas está falando de uma coisa que não é o eu. Então, esse que diz que entendeu, não entendeu. E aquele que diz que não entendeu, entendeu. É evidente que a pessoa que não entendeu mesmo. Mas aquele que diz que não entendeu, tendo entendido, esse entendeu. Por quê? Porque no momento que a pessoa entende sobre o eu, que não é um objeto, ele entende que, na verdade, ele não é aquele que entendeu. Ele é o Atma, ele é o eu. Então, a pessoa que diz que não entendeu, tendo entendido, essa pessoa entendeu. E aí o aluno vai dizer, entendi, porque ele entendeu mesmo. Quer dizer, ele não pode dizer agora que ele entendeu, porque se ele disser que ele entendeu, ele está caindo no mesmo problema. Eu entendi o Atma como um objeto, mas eu sei que não é um objeto. Então eu entendi, mas não entendi. Não como um objeto, mas eu entendi. E o professor diz, você entendeu. Você entendeu porque o Atma não é um objeto, está claro. Essa é a sua natureza, livre de limitação. Como é que você consegue ter um conhecimento de algo assim? Definitivamente não é tropeçando por aí. É aquilo que é o mais perto de mim mesmo, porque sou eu. Então não tem como a pessoa sozinha descobrir. Assim como o olho não consegue ver a si mesmo, pode ver os objetos, pode ver aquilo que é não olho, mas não pode ver o olho não pode ver o olho, porque o olho é aquele que vê. Da mesma maneira, é impossível o indivíduo sozinho conhecer a si mesmo, porque ele é aquele que conhece. Não tem como conhecer como um objeto. Então como é que o autoconhecimento é possível? Através de um espelho. Assim como os olhos veem a si mesmo, através de um espelho, através de um reflexo. E através do reflexo, eu com os meus olhos vejo a cor dos meus olhos. Que incrível! Então, daí a necessidade do guru. O guru é como o espelho. As palavras de ensinamento do guru não é nem a pessoa, porque a pessoa é um instrumento que pra gente é grandioso. Né? Por quê? Porque ele tá ali
revelando as palavras de ensinamento que sozinho não ia conseguir entender. Por isso que a gente diz, você pega uma Upanishad e começa a ler, você não vai entender nada. Definitivamente. Você lê uma passagem como a que eu li agora, como eu falei agora da Kena Upanishad, é uma birutice. Sem a chave do entendimento, sem um professor para destrinchar, é uma birutice. Mas com o professor explicando, a gente entende, tem uma metodologia, e através da metodologia, o professor vai conduzindo o aluno a reconhecer a sua própria natureza. E ele reconhece. Por isso que é um conhecimento, não é uma autocrença, é um autoconhecimento. Autoconhecimento eu reconheço, eu digo, o meu professor dizia que eu era livre de limitação, os Vedas diziam que eu era livre de limitação, mas agora eu digo eu sou livre de limitação, porque eu vejo. Isso é conhecimento. Autoconhecimento. Se fosse uma autocrença, não, aí o professor diz, eu estou acreditando. Não é crença, é um conhecimento, eu vejo. Porque a metodologia funciona, a minha natureza é livre de limitação, eu reconheço. Então, esse Guru Shishya Parampara, essa linhagem de mestre e discípulo, ela é grandiosa, porque como uma carreira de lamparinas, uma acendendo a outra, sem apagar a sua própria chama. É assim que funciona. A lamparina do mestre acende a lamparina da mente do discípulo. E assim vai seguindo geração após geração. E esse conhecimento se perpetua, ele se mantém ao longo das gerações, ao longo dos milênios. E esse conhecimento chega até nós. E aí a gente consegue escutar. O professor, o nosso professor, a gente presta reverências a ele por quê? Porque ele é o elo de conexão, meu elo de conexão com esse Guru Shishya Parampara, com essa linhagem de mestres. E, portanto, toda a minha reverência aos mestres eu transmito para o meu professor. E o que o meu professor vai fazer? A gente pode não ver, mas internamente o que o professor vai fazer? Vai transmitir para o seu próprio mestre. Porque o conhecimento não pertence ao professor, pertence ao professor do professor. E aí o que o professor do professor vai fazer? Vai passar adiante também porque não pertence a ele, pertence ao professor do professor do professor. E assim a gente saúda a linhagem inteira. Saudando o nosso mestre, a gente está saudando a linhagem inteira. Essa é a ideia. Não é a pessoa do professor, é o que ele representa. E ele representa Guru Shishya Parampara, a linhagem inteira. Sem um professor no meio do caminho, não chegava nos meus ouvidos. Que incrível! Então, que linhagem incrível. E onde é que começa essa linhagem? Quem é o primeiro, o grande mestre? O primeiro mestre é Ishvara, é o divino. Shiva na forma de Dakshinamurti, o primeiro mestre. Porque o conhecimento, ninguém inventa, ele é o Paurusheya. As pessoas não conseguem sozinhas inventar ou descobrir esse conhecimento. Está aí no universo, é a natureza do universo, do próprio universo que está aí. A natureza do universo é o conhecimento do próprio universo, a natureza dele. Então, Shiva, na forma do conhecimento, é o primeiro mestre. E aí ele aparece, então, com Chin Mudra, a mudra do conhecimento, que está ali como um gesto, em silêncio, ensinando. Em silêncio não significa dizer que o mestre não tenha que falar nada. O Vedanta não funciona em silêncio. O mestre chega na aula e aí então ele não fala nada, ele só faz uma namaskara e aí fica 2 horas ali em silêncio. Aí a pessoa não vai aprender nada. Não tem como aprender em silêncio, não é essa a ideia. Vedanta é falado, é um Shabda Pramana, é um meio de conhecimento através de palavras. Palavras que apontam a natureza do eu. Então o professor vai falar. Mas por que é dito que é um ensinamento sem palavras? Sem palavras que definam o eu. Porque o eu não pode ser definido. São palavras que apontam, mas não descrevem o eu é indescritível. Como é que eu vou descrever a grandeza do eu? O eu é ilimitado, não tem como. Então, em silêncio é nesse sentido. São palavras que nos conduzem à visão do conhecimento, mas quando eu entendo, as palavras como que caem, porque elas não definem nada, elas só apontam. Então, simbolicamente, Dakshinamurti aparece sem falar nada, é simbólico, só com um gesto. E o gesto representa o autoconhecimento. Por que representa o autoconhecimento? Porque o indicador representa o ego que aponta, ele aponta para os outros, aponta para mim, é o ego. O polegar vai representar Brahman, o ser livre de limitação, que é a base do universo. O polegar é a base da mão. Enquanto que os 3 dedos externos vão representar as formas, os 3 gunas, sattvarajas e tamas, são as formas. O sofrimento é inevitável enquanto eu reconheço a minha identidade como estando associada às formas. Então eu digo, é o indivíduo limitado, o sofrimento é inevitável.
Mas quando eu dobro o meu ego, afastando das formas e reconhecendo a base, que é a natureza de Ishvara, Brahman, aí então eu consigo reconhecer que existe uma unidade. Eu e Ishvara não somos diferentes, somos o mesmo. Essa unidade é Advaitam, a não dualidade. E aí, nessa dualidade, eu sou livre de limitação, eu reconheço que eu sou livre de limitação. Essa é a visão de conhecimento. É o conhecimento de Vedanta todinho, num único gesto. Por isso que ele está assim, Dakshinamurti ensina com essa mão, né, ensinando. E aí ele ensina para 4 discípulos. Eles estão aqui embaixo, não sei se dá para ver bem. A gente tem 4 discípulos aqui, que representam os 4 Vedas, né? Representam os primeiros rishis, os primeiros sábios da humanidade, que não inventaram o conhecimento, os ensinamentos, mas receberam em meditação os mantras dos Vedas. E aí, então, de Dakshinamurti, por isso que é visto como os 4 discípulos de Shiva, né, os discípulos de Dakshinamurti, escutam o ensinamento e passam adiante para os seus próprios discípulos. E assim vem a linhagem de mestres, gerações após gerações. Então, o primeiro de todos, Dakshinamurti, é a própria ordem cósmica. Ninguém inventou esse conhecimento, está aí no universo. Os rishis foram capazes de escutar. E a partir daí, iniciaram essa linhagem de mestres. E a gente consegue escutar do mestre vivo que já aprendeu e que passa adiante. Lá para as tantas, na nossa linhagem, a gente vai encontrar Sri Shankara, né? Passando por Veda Vyasa que é tão importante, vai parar em Sri Shankara. Sri Shankara, foi um grande mestre de Vedanta, realmente. Sri Shankara não só garantiu ali a sobrevivência dessa tradição, num período que estava com muita dificuldade, né? Restaurou a visão clara sobre os Vedas, mas também instituiu 4 ashrams, né? 4 centros de estudos, os mats, nos 4 cantos da Índia, para garantir que o ensinamento ia ser preservado. E ele é preservado até hoje. Né? Escreveu muitas coisas, muitos comentários diferentes sobre a Bhagavad Gita, sobre as Upanishads, sobre o Brahma Sutra. Então, muitos trabalhos, trabalhos independentes também. Né? Então, textos diferentes. A gente estuda Sri Shankara até hoje, tamanha grandeza dele. Também Sri Shankara não inventou nada. Sri Shankara tem um mestre dele, Sri Gaudapada, ensinou para ele, né? Na verdade, nem a Gaudapada, Govindapada, que estudou com Sri Gaudapada. Quer dizer, tem uma linhagem que passa por Sri Shankara. Né? Ele não inventa. E depois de Sri Shankara, muito tempo depois, já século XX, a gente vai encontrar Swami Chinmayananda. Né? Swami Chinmayananda estudou com Swami Shivananda e com Swami Tapovan, ali, né, no início do século XX. Swami Shivananda é muito conhecido, né? Ele grande mestre de yoga, também trazia essa visão de Vedanta, mas ele não estudava profundamente, ele não ensinava profundamente Vedanta. Ele tinha conhecimento, mas ele não ensinava profundamente. Swami Chinmayananda estudou com Swami Shivananda, queria estudar mais profundamente. E Swami Shivananda encaminhou ele para o Swami Tapovan. O Swami Tapovan era muito, muito profundo, ele estudava rigorosamente os textos. E lá foi Swami Chinmayananda estudar com o Swami Tapovan, no Alto do Himalaia. Né? Estudou lá com o Swami Tapovan. Depois foi ensinar na planície. Resolveu descer para ensinar na planície e ensinou, né? Revolucionário. Swami Chinmayananda era revolucionário. Né? Antigamente ele lutava pela independência da Índia. Antes de descobrir Vedanta, ele era um militante, né? Então ele tinha uma causa social muito forte. Depois ele descobriu Vedanta e aí focou no autoconhecimento. Mas ainda assim ele tinha esse valor pelo coletivo, pelo bem-estar social. E aí ele quer levar Vedanta para o mundo inteiro, porque as pessoas têm que saber sobre isso. Né? Mas o fato é que não funciona você sair por aí dizendo, não adianta você bater na porta de cada um aí querendo ensinar Vedanta. Vedanta só vai aprender Vedanta quem quer. Essa é a premissa. Se a pessoa quiser, ela vai estudar Vedanta. Mas Swami Chinmayananda queria pelo menos deixar claro, olha, Vedanta está aqui. Quem quiser, venha estudar comigo. Não precisa ir lá no alto da montanha. E ele disponibilizou, ele deixou aberta a possibilidade de estudar Vedanta na planície, em inglês, que é uma coisa também muito rara, né? Nessa época, né? Uma coisa nova, né? Em inglês, ensinando inglês, e para estrangeiro, que também era uma coisa que era muito incomum nessa época, né? Os indianos tinham muita desconfiança dos estrangeiros, não é para menos, né? Com tanta barbaridade que foi feito, mas ele abre. E essa abertura é muito importante. Né? Então, ele se torna realmente um grande mestre de Vedanta na Índia e no exterior, né? Nos Estados Unidos ele vai também, e é numa dessas que ele acaba passando no Brasil, né? E a Glória Di acaba conhecendo Vedanta através de Swami Chinmayananda, numa palestra que ele deu, por acaso. Né? E aí, então, aí realmente Swami Chinmayananda é fundamental, né? Porque
A gente hoje estuda Vedanta por causa de Swami Chimayananda. Em português, imagina, Swami Chimayananda. É evidente que a gente não pode pular direto do Swami Chimayananda para a Glória de, porque tem no meio o Swami Dayananda Saraswati, que foi mestre da professora Glória, e que é muito especial. Né? Realmente, Swamiji foi discípulo de Swami Chimayananda. Quando a professora Glória chegou na Índia para estudar com Swami Chimayananda, Swami Chimayananda colocou ela para estudar com Swami Dayananda. Então, ele era um grande discípulo de Swami Chimayananda, e com muita clareza, realmente muita clareza, e grandioso. Ele fez feitos incríveis, além de todo o ensinamento de Vedanta que ele fez, que ele ofereceu, né, ao longo de vários anos. Tantas causas sociais, tantos movimentos sociais que ele fez também, que foram fundamentais, né, na Índia, né, para a cultura e para a população indiana, para as vilas em especial, para os templos, tudo isso. Swami Dayananda foi muito importante. Swami Dayananda, ele traz essa noção do valor dos valores, né, esse livro tão magnífico que tem no Vidya Mandir, que é um livro do Swamiji, e que ele traz, né, os valores que são disponíveis ali no capítulo 13 da Bhagavad Gita. Shri Krishna ensina esses valores. Swamiji, ele traz uma visão sobre esses valores como sendo valores, e sobre o valor desses valores. Quando a gente tem valor sobre esses valores, aí a gente assimila esses valores como sendo nossos, como sendo importantes. E é isso que prepara a mente para o autoconhecimento. Grandioso, é uma visão grandiosa. Né? Ele tinha isso, ele conseguia ver, né? Ele conseguia explicar de maneiras tão profundas e tão claras todo esse ensinamento. Então, o Swami Dayananda realmente foi um grande mestre, né? Realmente foi um grande mestre, o maior do tempo dele, certamente, né? Em termos de Vedanta, certamente ele foi o maior de todos, na época dele, né? E não só isso, né? O Swami Dayananda também, além de todo o trabalho, todo o legado, né, que ele acabou deixando, o ensinamento, a forma de ensinar, quando a gente pode escutar, quem nunca escutou uma aula do Swami Dayananda, quem não teve o privilégio de assistir Swami Dayananda ensinando, pode assistir pelo menos os vídeos. Tem alguns vídeos, né, no YouTube, tem bastante coisa, as aulas também, você tem como adquirir, você assistindo a aula do Swamiji. É uma delícia, realmente. O Swamiji, além de ter um humor incrível, né, ele explica, ele prende a nossa atenção, né? Quer dizer, Swami Chimayananda também, né, mas de uma outra maneira. Swami Chimayananda, ele era muito, né, ele era forte, ele falava com uma empolgação, ele pegava a gente de uma outra forma, ele era espetacular, né? Swami Dayananda, ele pegava a gente, ele absorvia a gente de uma outra maneira, né? Daqui a pouco a gente estava ali ouvindo e era levado, realmente era levado por ele, né? Então, uma clareza muito incrível, né? Uma forma de falar que era muito especial. Então, Daya é compaixão, né? Dayananda, um oceano de compaixão, realmente ele era incrível. E aí, a professora Glória ouviu falar sobre essa palestra do Swami Chimayananda no Brasil, na década de 70, foi lá escutar e se encantou, se apaixonou por Vedanta, e falou: é isso que eu estava procurando, eu não sabia, mas era isso. E aí diz, né, eu não vou entrar em detalhes também, porque também o tempo está passando, mas é dito que, ela conta essa história, que na palestra ele fala sobre o papel do guru. E o papel do guru é fazer com que a flor do discípulo desabroche. Só que como é que você vai fazer com que a flor desabroche? Como um jardineiro. Você não vai pegar as pétalas e vai abrir, você não pode fazer, você vai arrebentar a planta. O que você faz? Você rega, você cuida, e aí você dá condições para que a flor desabroche. Mas não é o guru que vai fazer desabrochar a flor. A flor que vai abrir sozinha. Né? De novo, a gente volta para o início, né, do nosso satsang aqui. A importância do papel do guru. O guru não vai ser responsável por abrir nada. A pessoa vai ser responsável por abrir a si mesma, através do ensinamento do guru. Então, o guru é um jardineiro que vai dar as condições propícias para que a pessoa possa desabrochar e descobrir por si mesmo a sua própria natureza. Essa que é a grandeza. Né? E é tão linda essa imagem, uma imagem realmente magnífica. Glória Di ficou encantada com essa imagem. E aí, no final da palestra, ela foi perguntar para o Swami Chimayananda se ele não queria ser o jardineiro dela, quer dizer, se colocando como discípula dele. Né? E o Swami Chimayananda era muito rigoroso, né? Ele gostava de uma disciplina. E aí ele virou para ela e disse: se a flor aguentar, se ela não morrer, tudo bem. Né? E aí Glória Di, que gostava também de uma disciplina, gostava do rigor, aí ficou mais animada ainda e falou: não, eu vou lá, como é que eu faço para estudar contigo? E aí Swami Chimayananda falou: não, você vai para a Índia e estuda comigo, eu ensino na Índia.
Mas aonde? Ah, você chega lá na Índia, você pergunta pelo meu nome. Vai todo mundo saber. Esse era o tamanho da fama de Swami Chidananda nessa época, né? Ele era muito conhecido. E foi. Ele não acreditava que ela ia. Sinceramente, ele não acreditava. Ele deve ter jogado isso. Vai lá e procura por mim. Mas não vai, né? Foi. Ela foi. Ela foi de navio, né? Meses de viagem até chegar na Índia, na década de 70. Chegou lá por Bengala, né? Lá por cima, do outro lado. Swami Chidananda ensinava lá, lá em Bombaim, né? Do outro lado. E aí lá foi ela, né? Até encontrar Swami Chidananda em Bombaim. E aí foi uma coisa. A história dela é incrível, realmente incrível a história de Glória Di, né? Ela procura o Swami Chidananda, ele não está lá, não deixa ela ficar no ashram. Aí ela vai até a vila onde estava o Swami Chidananda, encontra com ele, e aí ela diz: vim estudar contigo, mas não estão deixando eu entrar no ashram, porque precisam de uma carta sua, de recomendação. E Swami Chidananda vira e fala: como assim precisa de uma carta? Eu disse que você podia ir, você pode ir. Eu sei, Swami, mas ninguém sabe. Eu sei, mas ninguém sabe. Eles precisam de uma carta. Não, você volta lá e diz que eu disse que você pode ficar. E ela volta sem a carta, né? Enfim, no final das contas deu tudo certo. Ela conseguiu ficar no ashram. Só que aí ela achou que ia estudar com Swami Chidananda. E aí Swami Chidananda virou e falou: não, ó, o Daya, né? Ele chamava o Swami Dayananda de Daya, né? Pra gente é Pujya Swami de Dayananda, né? Pujya Swami Dayananda de. Mas para o Swami Chidananda, o discípulo dele querido era Daya, né? O Daya está ensinando, né? Então ele criou isso, o Swami Dayananda criou esse modelo esse curso intensivo de 2 anos e meio. Era o curso de 3 anos, 2 anos e meio, né? E que não era, antigamente não era assim que fazia, né? Na verdade, ainda hoje não se faz assim necessariamente. Isso é um modelo muito específico, né? Que no ashram do Swami Dayananda, nos ashrams, existe, né? Esse modelo do intensivo, né? Mas geralmente se estuda durante anos, 12 anos de estudo, né? Continuamente, ao longo do tempo. Mas ele criou esse modelo para as pessoas que tinham condição de estudar rapidamente, durante muito tempo, de maneira intensiva, e depois vai viver a vida, né? Mas já estudou. Então ele criou esse modelo. E aí, o primeiro desses cursos, Swami Dayananda estava começando agora. Na verdade, ele não estava no meio do curso, né? E aí ele falou: não, você entra lá e começa a estudar com o Daya. Glória Di não gostou, que queria ter estudado com o Swami Chidananda, né? Eu não vim estudar com o discípulo do Swami Chidananda, eu vim estudar com o Swami Chidananda. Que história é essa? Nem sei quem é ele, quem é esse tal de Daya, não sei. Mas ela ouviu o Swami Chidananda e foi lá. E aí no final das contas, foi o mestre dela e ela não podia ter tido mestre melhor, né? Porque realmente ele era incrível, né? Ela estudou a metade final do primeiro curso, não entendeu nada, porque ela só pegou a última metade, né? Perdeu o início. E aí ela tinha que ir embora, porque também tem isso: acabou, vai embora, né? Deixa lugar para os próximos. Acabou esse curso intensivo, é assim, vai embora. Não tem como ficar, vai ficando no ashram. Não, acabou. Mas Swamiji, eu não entendi nada. Eu tô pior do que eu cheguei, porque quando eu cheguei eu não sabia de nada. Agora eu sei de um monte de coisa que não faz sentido, eu tô pior, porque agora eu tô mais nervosa ainda, eu não sei, né? Eu tô entendendo tudo errado. O que eu faço? Deixa eu ficar pro próximo curso. E aí, no final das contas, Swami Dayananda deixou. Ela falou: você... Na verdade, a proposta da Glória Di foi: eu estudo até a metade, né? Pelo menos a primeira parte eu estudo, né? E foi o que o Swami Dayananda disse para ela: você então fica até metade do curso, até onde você começou no primeiro curso. Que aí você faz invertido, mas pelo menos você faz um curso. Tá bom. E assim ela fica no segundo curso. Aí ela começa a entender melhor, porque ela começa do início. Vedanta não tem exatamente um início, mas quando você pega um curso intensivo de 2 anos e meio, 3 anos, aí o buraco é mais embaixo. Você chegar no meio para o fim, já viram muita coisa, e é intensivo, não dá nem tempo de tirar dúvida, né? Se você não tem a base. Esse é o problema, né? Fora isso, a gente consegue. Bhagavad Gita. A Gita, em qualquer momento da Gita, você pode entrar que vai valer. Não tem problema. Ah, mas está no capítulo 8, capítulo 12. Eu vou começar agora? Pode começar. A Gita é uma mãe. Você pega o bonde, o que você pegar, pegou e já vai ser muito. Dá para fazer, não é problema, né? Não tem uma ordem necessariamente. Se você quiser começar seguindo uma ordem, tem uma ordem sugerida, mas não é obrigatório. Mas se você vai fazer um curso intensivo, com profundidade, 2 anos e meio, não dá para começar pelo fim. Tem curso que não dá. Tem texto que não dá para começar. Brahma Sutra. Ninguém começa estudando Vedanta com Brahma Sutra. Não vai entender nada. Brahma Sutra é lá para frente.
Mas fora isso, dá para fazer. Ela não conseguiu fazer isso num curso daqueles. Então, quando ela vai seguindo o segundo curso no início, desde o início, aí ela vai entendendo, as coisas vão caindo, né? As fichas vão caindo, o entendimento vai fazendo sentido. E quando ela chega no meio do curso, que foi onde ela começou o primeiro, ela diz para o Swami Dayananda, Swamiji, então agora como combinado, eu vou embora, né? Então cheguei no ponto que eu tinha começado, tá claro para mim, já entendi, estou muito satisfeita. E aí o Swamiji vira para ela e fala, não, já que você está aí, tem umas americanas que estão muito na dúvida, ali não estão entendendo nada, vai, aproveita e fica. E aí nos intervalos, vai tirando as dúvidas delas, vai ensinando para elas, para poder ir ajudando elas a entender, porque elas não estão entendendo. Quer dizer, já colocou Glória Di para dar aula no Ashram, imagina. E isso foi muito importante, foi uma das primeiras aulas que Glória Di deu. E aí ela faz o segundo curso completo. Então, na verdade, ela fez um curso e meio, né? Ou melhor, ela fez meio curso e um, né? Foi isso que ela fez. E aí, depois disso, ela vai para o Brasil e aí abre o Vidya Mandir, né? E aí começa a estudar, começa a ensinar em português. Começa a fazer as traduções dos livros do Swamiji, começa a fazer as traduções dos textos de Vedanta, do sânscrito para o português. E aí a gente está aqui hoje por causa dela, né? Definitivamente, Glória Di, ela é o maior nome de Vedanta no Brasil e língua portuguesa. Isso aí não há a menor dúvida, pioneira, né? Se a gente tem Vedanta hoje, estuda Vedanta hoje em português, né? É porque Glória Di abriu esse caminho, isso não há a menor dúvida, né? Então, é grandiosa, realmente. E que clareza, né? Glória Di tem uma clareza incrível, né? Swamiji reconhecia, né, Glória Di como a grande discípula, né, verdadeiramente. A Glória Di tem uma mente rara, né, uma clareza muito rara. Como Swami Dayananda, como Swami Chimayananda. Glória Di é incrível, né? E mais do que ter uma clareza e um conhecimento muito claros, Glória Di tem uma peculiaridade que os outros mestres anteriores acabam não tendo nesse sentido. Porque são todos swamis, né? Swami Dayananda, Swami Chimayananda, Swami Shivananda, Swami Tapovam, o próprio Sri Shankara, eles são todos renunciantes. E não tem nada de errado, é evidente que não, são inspiradores para a gente. Uma pessoa que passa a vida inteira dedicada 100% ao autoconhecimento. Isso é um swami, isso é um renunciante. É uma pessoa que renunciou tudo para só estudar no autoconhecimento. Inspirador. Mas não é o nosso caso, né? Ainda que a gente possa ter compromisso com o autoconhecimento, e isso ser a nossa prioridade máxima, ainda assim a gente tem milhões de outras coisas para fazer, porque nós não somos renunciantes, a gente vive numa vida em sociedade, a gente tem relacionamentos, a gente tem outros interesses também, certamente, desde que eles não entrem em confronto com o autoconhecimento, isso não é um problema. Isso é uma vida de Karma Yoga. E os Vedas ensinam, você não precisa abrir mão da sociedade, dos relacionamentos, para poder estudar Vedanta e entender Vedanta. Você pode viver em sociedade, são dois estilos de vida, da renúncia e o em sociedade. O estilo de vida em sociedade é chamado Karma Yoga, que você vive em sociedade com as várias buscas, com os vários desejos, com os vários relacionamentos, mas com uma atitude de Karma Yoga. E com a atitude de Karma Yoga, você está preparando a sua mente para poder estudar Vedanta. E aí quando você incorpora Vedanta na sua vida, Vedanta vai fazer sentido, mesmo sem renunciar. A renúncia é interna, não é externa. E Glória Di mostra isso, porque ela não é Swamini Glória Di, ela é Glória Di, Shri Gomati, né? Gomati é o nome dela em sânscrito, mas ela não é uma Swamini, ela não renunciou. E isso mostra pra gente que vive em sociedade, que a gente pode continuar vivendo em sociedade se a gente quiser, não tem problema nenhum. E o autoconhecimento é totalmente possível. Veja só a Glória Di, com 3 filhos, vários netos, tá lá vivendo a vida dela, né? Como uma Karma Yogini e uma sábia, né? Verdadeiramente, uma Jnani, né? Então, realmente é grandioso, né? E ela traz essa visão de uma pessoa que viveu em sociedade, que vive em sociedade até hoje, né? E isso é uma grandeza também, né? Então, cada mestre, com a sua peculiaridade, com a sua grandeza, contribui, né? Contribui muito. Quer dizer, além de transmitir o mesmo ensinamento, sem tirar nem pôr, porque ninguém inventa nada, a gente só transmite. Cada um desses mestres transmitindo de maneira exemplar, com muito compromisso, com muito respeito, com muita dedicação, com muita compaixão pelos alunos. E ainda assim, cada um traz algo de diferente, por ser quem são. E aí nos inspira de uma outra maneira, nos ensina alguma coisa diferente, que nos complementa a trazer esse estudo na nossa própria vida. Então, saber um pouco mais das histórias dos mestres
acaba nos aproximando desses mestres e acaba nos abençoando e nos inspirando na nossa própria trajetória de autoconhecimento. Né? Então, definitivamente, Guru Purnima, a gente tem que lembrar dos mestres. Essa é que é a ideia. Lembrando dos mestres, a gente faz as reverências e pede as bênçãos de todos eles. Então, que os rishis nos abençoem, que os mestres nos abençoem. É isso que a gente pede em Guru Purnima. Ok? Para quem quiser, só para lembrar, vai aproveitar, Glória a Deus escreveu esse livro maravilhoso, né? Panchatirtha, né? São os 5 lugares de peregrinação e gratidão. É um livro realmente incrível, não é novo, né? Na verdade ele é de quando? 2024, né? Então também não é tão antigo, né? Ele é novo relativamente, mas quem puder e quem tiver a possibilidade, é muito bom, né? A Glória a Deus fala um pouco das histórias sobre esses vários mestres, né? Em especial onde eles tiveram uma Mahasamadhi, né? Que é o final da vida, onde é que eles estavam quando eles foram embora, né? E onde é que estão agora, onde eles se foram, tem ali um monumento para eles, né? E aí as pessoas vão como uma peregrinação fazer saudações a esses mestres. É incrível, né? Então, realmente é um livro muito, muito interessante. Quem quiser saber um pouco mais sobre a história desses vários mestres, vale a pena, né? Vale a pena. Pois é, em Portugal não é uma coisa fácil, né? Tá muito difícil realmente pedir livro do Brasil para Portugal, né? Não tá fácil, mas tendo oportunidade de alguma maneira, adquiram, né? Vale a pena, realmente é um livro que vale muito a pena, é um livro muito bonito e é bom. Tá? Então, nessa semana, né, hoje é Guru Purnima, então eu quis fazer essa live para falar um pouco sobre os mestres, falar um pouco sobre o festival também, que é tão importante. E ao longo desses próximos dias, no grupo do Telegram, eu vou colocar uma meditação, uma meditação inspirada em cada um desses mestres. Né? Dakshinamurti, Sri Shankara, Swami Chimayananda, Swami Dayananda e Glória Di. Né? Glória Dieira, professora Glória Dieira, que é minha mestra, Glória Di. E aí, 5 dias. Né? Então, a partir de amanhã, cada dia eu vou colocar uma meditação, então, de alguma maneira, inspirado em cada um desses 5 mestres. Então, vai até segunda-feira que vem. E aí, na terça-feira, dia 4, no Vidya Mandir, vai ser a primeira terça-feira do mês, sempre tem satsang e puja, e aí então vai ser a puja vai ser dedicada o satsang vai ser dedicado aos mestres, já que tem a proximidade com o Guru Purnima de hoje. Tá? E aí quem quiser fazer então nesses dias essas meditações, terminar com a puja na terça-feira, é uma boa forma da gente poder trazer os mestres em mente, conhecer um pouco mais também e reverenciar toda essa linhagem. Certo? Muito bem. Então, agradeço muito a participação de todos, fico muito contente que vocês estejam presentes, né, para poder escutar um pouquinho e compartilhar um pouquinho desses momentos, desse dia auspicioso de Guru Purnima, e que os mestres nos abençoem, que os rishis nos abençoem sempre. Então, Om Shri Guru Bhyo Namaha. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Om Tat Sat.